Boa noite, Rosana, seja bem-vinda ao nosso trabalho de hoje, né? Tão esperado. Você poderia me informar se você está me escutando bem e me vendo bem? Obrigada. Boa noite, Maria Cristina. Matheus. Oi, Matheus, tudo bom? Gresk, boa noite, Gresk. Marco Aurélio. Falta um minutinho. Boa noite, queridos. Carlos Martins. Rosane Oliveira. Antonieta. Tá fora do Rio? Tá viajando? Maria Cristina Junqueira tá em São José dos Campos, né? São Paulo, não é isso? Saudade de vocês, turma. Instantinho só. Bom, quem quiser colocar suas águas para fluidificar, dá tempo de pegar. Bom, dava. Boa noite, Clara Teixeira, boa noite a todos. Já são 20 horas e 30 minutos e já está no nosso horário de começar o nosso trabalho com Maria de Nazaré, né? E com todos esses nossos amigos queridos que tiveram grande engano de chegar no plano espiritual pela porta do suicídio. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, essa mãe maravilhosa e intercessora, e nos ilumine e abra nossas mentes para que possamos entender melhor o estudo da noite de hoje. E que os bons espíritos, Senhora, higienizem nossos lares, retirando todos os miasmas impregnados por nós. E fluidifique nossas águas, colocando ali o remédio do nosso corpo e do nosso espírito. Boa noite a todos, né? Depois de 30 dias estamos aqui de volta. Boa noite, Bárbara. Tudo bom? Então, nós estamos na 14ª aula e hoje nós vamos dar a segunda parte, porque o capítulo muito grande, houve necessidade de dividir. E a primeira parte, nós vimos o trabalho de pesquisas que eles faziam para poder localizar mães que pudessem ser os pais, né, mães e pais dos suicidas, naquele estado que estavam aqueles suicidas do manicômio. Então, né, esse primeiro período, primeira parte todinha, foi toda voltada para pesquisa, como é que fazia, como é que eram os requisitos, o que precisava ter, né? Como ali houve no caso, havia necessidade de selecionar o ambiente do quais eles viriam. Eles não retornariam num ambiente amigável nem favorável, tendo uma exceção para esse ambiente, se caso houvesse um parente encarnado, que já tivesse encarnado com eles, e que tivessem dispostos a poder recebê-los como filhos para assisti-los e ajudá-los na sua expiação. Mas isso é muito difícil. A gente se reencontrar em várias encarnações, ainda tem que coincidir isso, né? O parente ou o amigo querido, o espírito que for, né? Estar reencarnado e aceitar, né? Porque são duas situações muito difíceis. E Teócrito estava com dificuldade de encontrar essas mães, que eles chamam de damas, né? Para poder receber, porque eles tinham localizado duas, mas elas duas não tinham princípio moral, que necessitaria para o trabalho espinhoso que ia acontecer. Elas eram mães abnegadas, com nenhuma relação com esses espíritos, mas elas não tinham o princípio moral. A moral é essencial nesse trabalho. E aí a direção geral do Instituto mandou 2 fichas de 2 damas, né, com possibilidade de ser mães,
E essas tinham as qualidades que precisavam. Elas não só estavam querendo se reabilitar numa situação de sacrifício e abnegação. Porque na encarnação passada elas tinham falido muito. E falido muito como? Elas não souberam desenvolver a tarefa de mães. Elas eram para receber filhos saudáveis, inteligentes e missionários, né? E, em vez disso, elas iriam receber, como elas abortaram, fizeram infanticídio, elas perderam o direito de ter filhos saudáveis, espíritos amigos ao seu redor. Então, e a função de Teócrito qual era? Era de convencer essas mães de receber esses monstros repulsivos, né? E estranhos, ou até inimigos mesmo deles, né? Porque eles não teriam condições de nascer num lar afetuoso, a menos que coincidisse aquilo tudo. E aí Teócrito, junto com João, eles fizeram esse trabalho de entendimento com esse casal, que era um casal português, lembram? E ela dizia que não desejava ter filho aleijado, débeis mentais, e a causa do ter que receber esses filhos é que eles tinham feito trabalhos assim exaustivos e escravos, levando a doença e a morte, né? Sem nenhuma consideração e respeito. E a brasileira, né, que era meio que uma afrodescendente, ela falava que preferia a morte em vez de receber um filho aleijado, que aí ela estava pensando o que os vizinhos iam dizer, o que o parceiro dela ia dizer. Mas como ela abortou muitos filhos, porque na outra encarnação ela prevaricava demais, e ela até engravidava, ou provocava um aborto, ou matava a criança ao nascer. E por isso ela viria solteira, sozinha, sendo desprezada por todo mundo. Bom, aí a evolução, capítulo já falei. Bom, e o capítulo termina dessa forma. No dia imediato, já era adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita e instrução que nos cumpriria levar a efeito antes dos desligamentos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido e que solícita nos aguardava. E aí Teócrito, né, vira e fala assim, hoje nós vamos fazer a nossa derradeira excursão, porque toda tarefa que era para sair de dentro do hospital era uma excursão, né? Eles não tinham permissão para sair à noite e nem sair sozinhos. E aí começa hoje, agora, né, a nossa segunda parte desse capítulo, segundo a sua obra. E só que agora, a primeira parte, nós vimos a pesquisa, né? A pesquisa da localização dos pais, a parte geográfica mesmo onde eles iriam morar, qual era a situação todas deles de saúde e tudo mais. E agora nós vamos ver o planejamento do corpo físico, né? Para você ver como está encarnado, nós temos todo dia que ajoelhar, botar o joelho no chão e agradecer a Deus por estarmos aqui, para ver. E esse trabalho todo que faz com o suicida, faz conosco também. Não essa dificuldade toda de localização de paz, mas existe toda uma estrutura de planejamento, de confecção de corpo, que corpo nós vamos ter na próxima encarnação, se viríamos de um corpo masculino ou feminino, e que corpo nós receberíamos para as tarefas que viríamos desenvolver. E aí o capítulo começa, o irmão Teócrito falando. Como já tendes ideia o que é um trabalho de pesquisa, vos levo à seção de planejamento de corpos físicos. E ele continua, não ignorais que antes de que a reencarnação de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado, quer dizer, tudo aquilo que Camilo e o grupo dele estaria vendo, tudo aquilo serviria para eles, porque eles iriam passar por todo esse processo da localização dos pais, do país em que reencarnariam, né? E dentro do país, o estado que iria pertencer. Então eles já viam aquilo meio já aterrorizados, porque eles estavam vendo a dificuldade.
E ele falava, e foi estudado o meio ambiente, a saúde dos pais, principalmente para os espíritos que tiverem que sofrer deformações físicas, ou então enfermidades graves, como foi o caso do Sobral, Mário Sobral, né, que já reencarnaria sem os braços, e a doença grave, incurável, já seria o Belarmino, porque na outra encarnação ele teve tuberculose e aí ele tirou a vida. Então temos esses dois exemplos, né? Ainda tinha que contar com a hereditariedade física, né? Para poder tudo, quer dizer, não é uma coisa simples, né? E somente depois disso tudo, isso acontecer, eles chegariam ao plano de começar a planejar os futuros corpos desses espíritos que iam reencarnar. Gente, vocês me desculpem, mas eu tô alérgica, porque o meu vizinho resolveu defumar a casa dele. Eu tô aqui espirrando sem parar. Ele não podia fazer isso outra hora. Tem nada contra defumador, nem incenso de ninguém. Mas o meu nariz é totalmente contra. E eu tô assim, funguenta. E temos que observar o seguinte: não serão construídos os futuros corpos dos espíritos, né, dos suicidas, à revelia do reencarnante e tampouco dos cientistas prepostos que deverão fiscalizar. Então, e você vê, nós temos cientistas nesse local. E o espírito não retorna, a menos que seja uma condição muito compulsória, como o caso dos que estão no manicômio, né? Porque eles não teriam condições de desenvolver nenhuma capacidade no plano espiritual, por terem todos os seus ligamentos rompidos. Nesse caso seria compulsório e eles não teriam como interagir muito com nada. E quem são esses cientistas? São cientistas ilustres, de grande competência, com grande conhecimento, mestre das artes plásticas, trabalhando para o nosso Mestre Jesus, Maria de Nazaré e o nosso querido Pai Celestial. E chegando na sessão do planejamento de corpo físico, Camilo diz o seguinte: fomos recebidos por uma dama. Ai, meu Deus, um instantinho só. Fomos recebidos por uma dama que nos dão boas-vindas e nos apresenta a Rosália, a quem os acompanhará e em seguida nos conduzirá ao interior do recinto. E Camilo continua, surpreendidos, porque ele sempre fica muito surpreendido com a beleza do plano espiritual, né? Desde a chegada, com aquela aparência daquele castelo maravilhoso que é o hospital, a porta descendo, a entrada do Hospital de Maria com aqueles prédios maravilhosos, nevando, com a rua, com aqueles floquinhos de neves que mais pareciam pétalas de neves e tudo mais. E ele vem falando, surpreendidos, verificamos haver ingressado em um recinto que se afigurava com legítimo cenáculo de arte. Olha que coisa linda que devia ser. Um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos. Olha só, o trabalho que dá para uma confecção de um corpo e o grau de capacidade que aquele espírito teria que ter para poder confeccionar esse corpo aqui que a gente abusa dele, né? Como nós abusamos da nossa ferramenta de trabalho. E como era esse recinto? Eu gosto sempre de ler para a gente ir formando ideia de como são os lugares por onde nós estamos passeando nesse estudo que nós estamos fazendo. Então eu acho muito importante que a gente crie toda aquela imagem do Hospital de Maria de Nazaré nos seus mínimos cantinhos, no mínimo de beleza das suas folhagens, das suas muralhas, que também tem sua beleza. E ele fala assim, tinha uma bonita perspectiva circular, todas deixando passagem uma para as outras em sentido reto e através de arcadas magníficas, porque tudo era muito magnífico. Aí você vê que o belo faz parte da evolução, né?
lugar feio, lugar sujo, lugar escuro. Isso faz parte de uma espiritualidade mais baixa. O espírito mais elevado gosta de luz, gosta de cor claras, gosta da luminosidade entrando em suas casas, né? E isso é uma coisa também que a gente tem que observar. E aí ele entra no primeiro gabinete. Ai, meu Deus, deixa eu ver a hora. Ele entra no primeiro gabinete, que esse primeiro gabinete era gabinete de análise e pesquisa. E ele conta o seguinte: era uma fileira de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas e apontamentos e documentações importantes para os serviços a se realizarem, provindo de outras seções, como a de análise e de pesquisa do templo, e relativos a vários pretendentes ao ingresso no mundo material. Então aquele era um lugar em que eles ficavam verificando os apontamentos para ver se tudo estava certo, porque já tinha vindo da análise e da pesquisa, ou seja, análise, o estudo da tendência, da característica do suicídio, quem seria a mãe, quem seria o pai, quer dizer, toda aquela pesquisa feita em cima do suicida. E a pesquisa, o efeito, né, o estudo feito, quem seriam os pais e aonde eles morariam. E uma vez estudado aí o teor dos apontamentos, eles seguiriam para a ordem de seção de modelagem. Tu vê que tudo, cada um é dividido por setor. E aí ele passa para o segundo gabinete, que era o gabinete de seção de modelagem. E quais seriam as tarefas dessa seção de modelagem, né? Seria esboçar o corpo do futuro suicida. Olha só, esboçar, porque eles criavam verdadeiros modelos. E aí eles vão dando vários exemplos para a gente, como, por exemplo, os mutilados desde a nascença. Sobral seria um mutilado desde a nascença, né? Porque no plano espiritual ele já estava sem as mãos. B, mutilado passível de ser decurso da existência ou por enfermidade ou acidente. Isso mesmo, mutilado passível de o ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. Acidentes, enfermidades, doença pode ser diabetes, câncer, né, que você perde o busto ou perde o pé, se for o caso de diabetes. E acidente, você nasce perfeito, leva é atropelado na rua, perde a perna. Como eu tive um professor de educação física maravilhoso, e ele veio pronto para a prova, que ele era um ser humano assim fantástico, e andando de moto, ele teve um acidente com um caminhão, e o caminhão tinha uns ganchos assim, enganchou no braço dele e ele perdeu o braço. Então isso aí já é uma situação que é um acidente. E que foi muito... o braço e a metade de um pé. Então ele veio perfeito e belo, corpo belíssimo, bonito, mas no decorrer da encarnação ele perdeu o braço direito e a metade do pé, não sei se direito ou esquerdo. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. É o caso do nosso outro querido lá. Naquela época, a tuberculose era incurável, era uma doença que se pegou, morreu. Hoje em dia, nós temos 95% de cura, mas se for diagnosticado no início, né? Temos a poliomielite, que também era motivo das crianças, na grande maioria, morrer e ficarem aleijadas com deficiente na parte motora, como acontece até hoje. Mas hoje nós já temos vacinas para que isso não aconteça, mas a sequela é sempre uma paralisia. O lúpus, né, que não tem cura até hoje, mas tem medicamentos para aliviar os sintomas da doença. A raiva, né, que infecta o tecido e afeta os nervos também, causando paralisia. Então, hoje em dia, nós ainda temos formas de cuidar de todas essas doenças, mas naquela época não tinha. Naquela época pegou, sabe, e tudo bem. E tem os normais, que reencarnariam possivelmente em corpos físicos maravilhosos e belos, como é o caso do meu professor, né? Mas que durante a sua existência nova teriam um sofrimento irreparável na ordem moral. E ordem moral, muitas vezes,
é pior do que um problema físico, porque é aquela coisa que te pega no peito, que aí quais são esses sofrimentos? São os seus valores, né? Arraigado naqueles seus valores de certo e errado, nas suas crenças, na mentalidade e no seu caráter. Então eles sofreriam, eles teriam um sofrimento dessa ordem moral, um item ou outro, ou muitos desses, né? E Camilo continua nos relatando da seguinte forma: no gabinete seguinte, viam-se também os esboços de corpos primitivos dos que o suicida haviam malbaratados, destruídos antes da época normal. E esse terceiro gabinete era um gabinete que pegava aquele corpo primitivo e começava a esboçar. Eram colocados em um pedestal, porque eles ficavam expostos mesmo, esses esboços, esses modelos, para que pudesse ser observado, para fácil acesso do observador, como estátuas móveis. Olha que fantástico quando eu li isso, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. Ou seja, eles criavam um modelo, botavam em cima de um pedestal mesmo, né, como se estivesse em cima de uma mesa, e esse modelo se mexia na medida que havia necessidade, porque tudo tinha que ser observado, absolutamente tudo. E eles eram classificados da seguinte forma: o envoltório primitivo, tal como existiu na hora que o suicida acabou com ele, né? Havia numa placa fluorescente dizendo o seguinte: era colocado a descrição do estado em que se encontrava o envoltório na ocasião do suicídio. E olha só como é minucioso. Estado de saúde, tinha que ver, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época da desencarnação, né? E data da época que se acabou mesmo toda a força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, gênero do mesmo, se foi por enforcamento ou qualquer outra coisa, causas determinantes, nome do infrator, e nenhum detalhe desse é esquecido. Para tu ver isso, olha a complexidade que é fazer um corpo físico. E depois vem o seguinte: o órgão atingido pelo atentado era assinalado no esboço como lesão idêntica que sofrera no material. Então, nesse esboço, né, vamos botar um bonequinho de massinha, que era muito melhor que isso, ali vinha assinalado se foi no pescoço, em caso de se enforcar, se foi no coração, em caso de tiro, na cabeça. Então, era assinalado nesse modelo aonde o suicida causou o falecimento dele. Mas havia uns casos especiais, que havia uma reprodução plástica do resto dos envoltórios, tal como o suicida reduziu. E esses casos especiais eram o quê? As quedas, a trituração por esmagamento, com trilho de trem ou qualquer outra coisa assim, e o afogamento. Então, o que acontece no caso desse tipo de desencarne? Você dá um impacto tão grande no seu corpo, tão grande, que você destrói todos os ligamentos, filamentos e célula. E eu, quando li o afogamento, né, porque afogamento, bebeu água, entrou água no pulmão e acabou, né? Mas, na verdade, não é bem assim. O que acontece quando acontece com o corpo durante um afogamento? E aí eu fui pesquisar. Isso aqui é dito por médico, tá? A água entra pelo nariz, invade e encharca os pulmões, causando asfixia, detonando as células do sangue. Ou seja, já houve ali uma explosão. A redução da taxa de oxigênio causa danos em todos os tecidos, principalmente no que precisam de mais ar, como as células nervosas, ou seja, os filamentos, né? E o cérebro é gravemente lesionado.
rompe os ligamentos, os filamentos nervosos de todo o corpo, o corpo incha e destrói tudo por dentro. E aí é fácil de entender porque o afogamento é equiparado aos corpos que são triturados, né? E aqueles que se atiram de lugares muito altos, porque o corpo, quando chega lá embaixo, ele explode. É uma coisa horrorosa. O olho sai, essa é uma coisa horrorosa. O corpo explode. Então explode com o corpo tudo que era ligamento, filamento, que pudesse dar. E esses corpos, eles são, ficam totalmente destruídos. Totalmente destruídos. E a recomposição desses corpos causado por esses 3 tipos de suicídio é uma coisa que eles mesmos lá diziam que era difícil de se ver o modelo que ia ser criado em cima daquele corpo todo triturado, todo amassagado, todo destruído. E eles ainda falam, a reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido. Olha, para eles dizerem isso, é uma coisa muito interessante. E aí eu me lembrei do livro Entre a Terra e o Céu. Não sei se vocês já leram o caso do Júlio. O Júlio, ele morreu afogado na encarnação anterior, né? Não foi suicídio, que ele ainda era uma criança. Como ele, por ser uma criança e por não ter condições de reencarnar em seguida e não ter condições de crescer rapidamente no plano espiritual, porque na outra encarnação ele tinha se suicidado ingerindo um corrosivo. Então ele tossia muito e ele tinha lembrança daquelas águas que ficavam em volta dele. E aí a gente estudando o Memória do Suicida, eu entendi. Porque quando eu li Entre a Terra e o Céu e dei aula desse livro também, eu me fixei mais na encarnação anterior ao afogamento, em que ele tinha ingerido o ácido e que tinha destruído aqui essa parte toda de laringe e faringe. Mas tinha também o afogamento por ter destruído, rompido os nervos, as células do sangue, né, a parte nervosa. E aí ele precisou ficar lá. E a Blandina, né, que é a irmã Blandina, que coordena a colônia Lar de Bênção, que é a coisa mais querida, é para onde todas as crianças, quando desencarnam, vão para lá. E lá é uma escola de mães. Olha, já abrindo um parêntese aqui, né? É uma escola de mães, que são mães que precisam aprender a ser mães para poder receber seus filhos. Então elas ficam com essas crianças que desencarnaram e essas crianças recebem a visita de suas mães para que eles não fiquem lá morrendo de saudade de casa. Tem escola, tem parque, tem praça, tem tudo. É a coisa mais fofa esse lar de bênção. Caso vocês queiram assim se interessar, eu acho que vale a pena, que aí a gente vê o amor, né, das mães que vão para lá. Aprendiz de mães, muito fofo, receber essas crianças que desencarnam e que não podem ainda ter uma reencarnação imediata. Então tem esse caso de Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu. Caso alguém se interesse em ler mais profundamente, vai lá. É interessantíssimo esse livro. E tem o 4º gabinete, que é o gabinete 2057, né? Que é o gabinete de sessão de modelagem. E essa sessão de modelagem é uma câmera, essa câmera sobrepunha-se pela intensidade da delicadeza e do labor desenvolvido. Porque é tudo assim, sabe, minucioso, como se fosse um cirurgião plástico mesmo, né? Que teria que trabalhar com minúcias nessa sessão de modelagem, porque eles estavam criando corpos de espíritos que iriam reencarnar, né? Eles estavam criando esses corpos com todas as riquezas de detalhes, né? E detalhes difíceis, porque construir um modelo de um corpo de um suicida é muito difícil, porque eles vêm com muitas sequelas do ato que eles praticaram. Imagina reconstruir uma cabeça, um crânio de uma pessoa que deu um tiro na cabeça, né?
reconstruir essa parte todinha com aquela riqueza de detalhes, conforme a gente vê, que não passa um item sem que eles observem. E tem várias sessões para que, depois de tudo, todo mundo verifica se aquele corpo realmente está certo. E os mapas ou esboço encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhadas depois para revisão e aprovação do templo, sessões de análise e pesquisa, porque eles tinham que ver se a análise que eles fizeram e as pesquisas estava cabendo tudo ali certinho, né? Se nada saiu do eixo, e depois para a sessão de recolhimento. Porque depois que era feito esse modelo do corpo físico, que o suicida receberia, e aí ele já estaria pronto, já teria um modelo, já teria um corpo, né? Para poder reencarnar. Já teria os pais, já teria feito, já saberia onde seria o país ou o estado em que esses espíritos se reencarnariam. Então era só ir para a sessão de recolhimento. E depois de concluído todo esse processo, os pretendentes, ou seja, os suicidas, o examinavam demoradamente sob o critério de seus mentores e guias particulares. Aí você vê como nós estamos sempre assistidos pelo plano espiritual, desde a confecção do nosso corpo. Desde a confecção do nosso corpo, nosso mentor já está do nosso lado, vendo se o corpo da gente vai ser um corpo, se está tudo certo, se está tudo dentro do requisito, né? E seus guias particulares seriam o quê? Seus espíritos amigos, né? Simpáticos, que também nos acompanham durante a nossa encarnação, né? Vide Ivone Pereira, a quantidade de espíritos do qual trabalhavam com ela, né? Mentor, espírito amigo, espírito simpático, Dr. Bezerra, que já tinha sido o pai dela, toda uma assistência. E não raramente seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angústias e lágrimas. Porque imagine uma pessoa que desencarnou triturado, se jogou na frente do trilho de um trem. Gente, como é que ficou esse perispírito? Como é que ficou esse corpo espiritual? E ele vai ver o modelo do corpo que ele vai receber daquilo que ele fez com o corpo dele, né? Não vai ter várias sequelas no corpo dele. Muitos deles cego, surdo, deficiente físico, mental. E o espírito chega ali para analisar aquele corpo que ele vai receber, porque ele já sabe que vai receber esse corpo com muitas deficiências. E aí entra em desesperos. E tem casos que a pessoa, quando vê aquilo tudo, ele requer um adiantamento. Ele pede e fala assim, olha só, eu não tenho menor condição de reencarnar agora. Não tenho estrutura para reencarnar nesse corpo. Eu vou ter que me programar mais, porque esse corpo que eu destrocei, né, Maria Cristina? Eu não tenho condições ainda de recebê-lo. Por isso que a gente tem que agradecer esse corpite aqui que a gente tem. Amo você. Porque é um corpo que nós temos saudável, né? Um corpo que nos dá condições de trabalhar as nossas sequelas da nossa encarnação. E aí, essa solicitação, eles aceitam essa solicitação para que ele se fortaleça e ele venha a ser encorajado pelos mentores, pelos guias, pelos todos aqueles instrutores, para que ele possivelmente venha mais tarde a passar por todo aquele processo para reencarnar. Mas se o estado de penitente for demasiadamente precário, o suicida estiver na condição lá do manicômio, né? Não tem condições nenhuma de verificar nada, de saber nada, de julgar absolutamente nada. Quem vai no lugar deles? Os seus mentores, os seus guias, como representantes e fazendo a parte de advogados, para ver se o corpo está direito, se está tudo certo, se está tudo dentro do padrão daquele seu pupilo, porque vai ser seu pupilo quando for encarnado. E Camilo nos diz o seguinte:
Após o término da visita e o estudo observado com máximo interesse, além de nossa boa Rosália, o iniciado pela sessão Irmão Clemente nos falou. E aí apareceu mais um personagem, que agora temos o irmão Clemente. E quem é o irmão Clemente? Irmão Clemente é o iniciado responsável pela sessão de modelagem. É ele responsável, porque cada área tem o seu responsável. Ele foi a pessoa que veio receber o grupo de Camilo lá na frente, né? Junto com que a nossa querida Rosália foi levar. E ela entrou junto com eles para fazer a visita, mas ele era o responsável da visita e também era responsável por essa unidade, sessão de modelagem. Era investido de muita responsabilidade, que imagina modelar o corpo de um suicida. Imagina já a dificuldade que seria. Ele era afável, sorridente e ele beirava em torno de uns 30 anos de idade. Então era uma pessoa nova, né? E 30 anos de idade no plano espiritual é muito bonito, porque a beleza no plano espiritual é muito grande. E aí vem irmão Clemente. Bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões do erro para alcandoradas vias da regeneração através dos serviços ininterruptos do renascimento planetário. Então ali ele rende graças a Deus, a esse Criador do céu e da terra, que nos dá a possibilidade da encarnação e que nos dá a possibilidade do trabalho, que nos deixa vir nesse planeta de prova e expiações e bonito do jeito que ele é, que cada dia estragamos mais, com a possibilidade da gente quitar os nossos enganos. Nenhum dos seus filhos, né, ele nega a reencarnação. Todos nós temos a possibilidade, temos quase um perdão de Deus que nos dá na hora que nós viemos, para podermos refazer os nossos passos nas estradas que trilhamos, e que nessas estradas nós jogamos pedras e espinhos por onde nós teremos que passar de novo. Porque quando a gente reencarna, a gente volta exatamente para aquele ponto que nós paramos. Então, se nós deixamos a nossa estrada com pedras e espinhos, é o que nós vamos encontrar. Uma estrada com pedras e espinhos. E não adianta reclamar, falar que Deus não ama, que só comigo que acontece tudo, porque nós deixamos preparado aqui embaixo, se tá bom ou se tá ruim, fomos nós que deixamos. E nós temos que render, graças a Deus, de podermos voltar para refazer o nosso caminho em sentido ao Pai. E na Terra, o irmão Clemente continua, na Terra os homens estão longe de conhecer a expressão sublime dessa lei que só o pensamento divino seria capaz de estabelecer a fim de sua criação, adotar como possibilidade de vitórias, né? A humanidade está longe ainda de entender isso, que todo o nosso corpo e planejamento é para a gente vencer. O ser humano veio à Terra para vencer, mas através dos nossos orgulhos, da nossa vaidade, da nossa falta de entendimento das leis de Deus, nós cometemos erro em cima de erro, em função da ignorância mesmo, dos princípios que presidem os destinos da humanidade. E quais princípios são esses? A lei do amor e a lei da caridade. Não foi isso que Jesus veio quando veio nos ensinar há mais de 2000 anos e que nós ainda não aprendemos? Essa lei de amor, essa lei de caridade, olhar para o nosso próximo como irmão, perdoá-lo não só 7, mas 70 vezes 7. Aprendemos essa lei ainda? Como ainda é difícil amar aos nossos credores. Como é difícil ainda a gente pedir desculpas. Como é difícil a gente reconhecer que errou. Porque a gente sempre tenta se colocar no puff do coitado e deixando para o outro toda a responsabilidade, que muitas das vezes nós fomos os responsáveis
desse engano. E pela má vontade em querer praticar, participar de conhecimentos que o conduzirão a fontes alucinadoras da vida, né? A má vontade, elucidadoras, desculpa. A má vontade que tem de ler um evangelho, de ler um livro em que acalme a pessoa, que esclareça a nossa mente conturbada que é, e pelos preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade. Ou seja, são os nossos vícios, nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Então aqui ele fala do quê? Da ignorância, da má vontade e do preconceito que nos atrapalha a nossa caminhada aqui na Terra. Nós somos o maior inimigo de nós mesmos. Nós somos as pessoas que mais nos prejudicamos. Nós semeamos espinhos, queremos colher flores. Que todas essas aulas e ensinamentos que o GRESC tem, né, nos mais diversos cursos maravilhosos, com instrutores fantásticos, palestras divinas, é para nos ensinar a caminhar nesse planeta com amor no coração e dignidade. E o que impede o homem de reconhecer o vasto alicerce da sua própria evolução e da sua emancipação espiritual? O que impede a gente disso tudo? E aí o irmão Clemente nos dá vários exemplos. Primeiro exemplo que ele dá, o homem de ciência. O homem de ciência, que eu costumo dizer, eu não vou nem detalhar as profissões, que eu vou até ler, que não é minha opinião. O homem de ciência, considerando semideus, e alguns se acham deuses na sociedade terrena, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá que o grande orgulho posteriormente possa condená-lo a uma encarnação obscura e humilde. Vai conversar com cientista, vai conversar com pesquisador. Temos um exemplo de André Luiz, né? Como ele evoluiu depois que ele chegou no nosso lar, mas como ele era prepotente na época que ele era encarnado, sabe? Outro dia eu escutei uma pessoa de uma profissão que me dizia que se ele dava luz e Deus dava vida, então ele era como Deus. Gente, eu não caí para trás porque eu estava sentada, estava comendo, eu não sei como eu não me engasguei. Eu falei, gente, eu tanto lugar para sentar nessa mesa, tive que sentar do lado dessa pessoa, escutar essa barbaridade que choca e dói o ouvido, gente. E eu nem você não somos espíritos, tem que ser uma pessoa agradável, educada, e eu me fingindo. Ele ficou em dúvida se eu era burra ou se eu era louca, porque eu fazia cara de paisagem para ele. Porque o que eu vou responder numa recepção, num jantar sentado, criar discórdia num jantar desse? Vou jogar para minha comida um monte de veneno através de energias negativas. Fala também da classe considerada privilegiada, que são as pessoas ricas, abonadas, né? As pessoas que na sociedade terrena, né? Essas pessoas não admitirão que o despautério cometido em desencontro das divinas leis que os induzam ao renascimento desgraçados, nos quais existirão miséria, servidão, humilhação, lutas contínuas e adversas, a fim de que tão laboriosas recapitulações expiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado. Então essas pessoas ricas e abonadas, elas não têm menor condição. Imagina se passa pela cabeça que eu não vou ser rico, se passa pela cabeça que vai ter uma situação difícil e complicada. Eu conheço uma pessoa que você não pode falar dele, para ele, com ele. Ele, toda vez que alguém fala, não, porque ele sou eu, tem que falar o nome. Não pode se referir à pessoa como dele, para ele, com ele, nada disso.
Olha o grau de orgulho dessa pessoa. Olha o trabalho que vai ter quando chegar no plano espiritual pra gente, né? Que a gente vai ser socorrista, gente. Porque nós somos trabalhadores aqui e vamos continuar lá. E nós temos que refletir isso. E nós convivemos com essas pessoas. Como me chamar de ele, dele, com ele? Eu tenho que corrigir rapidamente, porque quantas vezes a gente fala assim, né? Ah, pega lá pra ele. Não, Deus me livre, o tempo fecha. Mas existem concessões feitas pelo pai para as classes privilegiadas. Porque nós temos pessoas abonadas, eu fiz até um estudo hoje, quando eu comecei a fazer esse estudo aqui, eu fui na internet, para os que contribuem, né, que são as concessões feitas dessas pessoas que têm uma situação favorável, no labor e a proteção da humanidade. Para os que o desenvolvimento do planeta, que contribui para o desenvolvimento do planeta, para favorecer as classes oprimidas, né? Porque uma pessoa rica, um empresário, para começar, ele já gera emprego para aquele grupo de pessoas. Quando sai uma firma do Rio de Janeiro, porque os caminhões estão sendo assaltados, o Rio de Janeiro perdeu emprego, seus moradores aqui. Se sai uma autorizada de automóveis daqui, não vou ficar citando marcas, é menos trabalho que a gente tem no nosso estado. Então os ricos, eles beneficiam a humanidade, podendo, com a tecnologia, que nós temos os iPhones, os telefones, a internet, nós temos os nossos carros que agora também vão ser elétricos, né? Isso, essa forma de ver o bem-estar geral da sociedade, da nação como vive, para esses tem uma concessão. Porque eles vieram com esse dinheiro para isso, não é? Eles não vieram como a parábola do semeador, que 2 multiplicaram e o terceiro enterrou o seu talento e ali ficou. Não é para isso que você recebe o seu dinheiro. O dinheiro não é para o seu bel prazer. É para você ajudar a humanidade. E aí eu peguei só um exemplo na internet, que é o Charles Francis Verney, que ele doou 24 bilhões, e botei em reais, e o índice, que ali ainda coloca o índice de generosidade dele chegou a 420 mil%. O grau de generosidade. E por que ele chegou a esse grau? Porque ele doou toda a sua fortuna e investe em educação, ciência, saúde e causas relacionadas a direitos civis em países como Estados Unidos e Vietnã. Então, tudo dele ele doou. Ele conseguiu atingir um índice de 420 mil%. Olha que maravilha. E a esses tem concessões. E temos também, deixa eu ver a hora, gente, o homem branco, cioso da pureza da raça, que o preconceituoso conluiu do orgulho com a vaidade que lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino. Não concederá em render homenagem a uma lei universal divina. E nós vemos isso que Hitler, ele se achava raça pura, achou que o judeu tinha que matar todo mundo, quer dizer, totalmente alucinado, gente. Totalmente alucinado. E nem alemão 100% ele era. E aí o irmão Clemente nos fala: todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhe seja concedido pelo progresso já realizado ingressar em planetas mais ditosos, né? Nós, por exemplo, viemos de Capela, nós não acompanhamos a evolução do planeta em Capela. Vamos ver se a gente acompanha o planeta da evolução agora do nosso planeta Terra, que está indo para regeneração. A gente vai evoluindo na medida que a gente reencarna. Também reencarnados e em cuja sociedade iniciarão novos ciclos de progresso na escala da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Ai, meu Deus, agora ele está aqui na minha janela. Desculpa pelo espirro.
até a perfeição. Olha, a gente vê, Jesus veio há mais de 2000 anos para ensinar uma lei de amor que ainda não aprendemos. Passamos por uma pandemia, melhoramos tanto assim? Não. Muitas das vezes nos tornamos até mais egoístas. Naquela época inicial, tudo bem, mas depois desandou. E a evolução, gente, não dá salto. Todo descende do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal, eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Teremos reencarnações ocupando os corpos que sejam negros, amarelos, bronzeados, mestiços, magro, muito magro, pouco magro, gordo, muito gordo, pouco gordo, porque a gente vai ter o corpo que a gente precisa, com a cor de cabelo, cabelo liso, cabelo crespo, porque isso aí, a gente não é medido pela cor da pele, não é isso, todos nós saímos da mão do Criador, simples e ignorante, e passaremos por todas essas cores de pele, passaremos por várias nações, passaremos por várias situações diferentes, porque é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz evoluir. E Camilo continua. Gente, a aula é de 8h30 a 9h30, isso mesmo? Alguém me fala que eu já me perdi. Tô viajando aqui, já vendo, são 9h19. Ai, vou ter que pular muita coisa. Só 7 páginas. Bom, então eu vou pular, tá? Porque a aula acaba em 2 minutos, né? E aí eles chegaram, aproximaram das estátuas. E eram mapas antigos, anteriores ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares, animados de movimentos e vibrações, tornando-se tipo ideal a ser plasmado. Ai, tá, obrigada. Tô aqui viajando, gente. Ah, mas tá bom, a gente dá a aula que tem que dar, é o que tem que escutar e vamos seguir em frente, porque a gente já teve uma noção que o primeiro capítulo era a pesquisa dos pais, a segunda a confecção do corpo, né? E ver a dificuldade, o trabalheira que é fazer um corpo pra gente reencarnar. Vamos beijar nossos corpos todo dia de manhã quando acordar e ao dormir agradecer por ele estar conosco nessa nossa jornada. E aí ele fala, o Camilo fala, né? Vimos deslizar sangue nas vísceras e cartilagens e nervos na carne, porque o modelo ele era vivo, porque o ser humano é um pequeno universo em todos os seus pormenores e maestria de verdadeiros artistas, verdadeiros anatomistas. Não é verdade? Vou ler isso de novo para todo mundo gravar o que é o nosso corpo. O nosso corpo é um pequeno universo com todos os seus pormenores e mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas, né? Mestres na arte de construir, mestres da arte plástica. E Camilo nos fala: havia dependências particulares para o modelo feminino e para ele quando viu, ele viu que tinha a parte de modelo feminino e que jamais essas duas unidades se misturem. Coisa interessante, né? Em nossas observações, observamos serviços mistos em qualquer setor. Não tinha setor que tivesse o modelo feminino e o masculino. E Rosália exclama com emoção, né? Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura. É uma beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras, qual lâmpada sagrada em um santuário. E aí ela começa a falar, vou passar rápido, ela começa a falar do coração, do cérebro, da visão, da audição, da língua, do pensamento, né? Das doces promessas de amor, poemas, cantos de amor materno. E Rosália esclarece o seguinte: pois ficais certo de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual. Ficou claro isso na nossa mente? Para o triunfo da imortalidade
e não apenas para os serviços da expiação. Que a gente vê a reencarnação só como expiação, e não é. Isso aqui é para o nosso triunfo espiritual. Vamos ver nossas dificuldades como triunfo que nós estamos ultrapassando. Nós estamos nos tornando melhores. Estamos mais sábios em saber resolver problemas, ainda mais nessa época em que nós passamos agora tão difíceis. Não vamos enxergar a encarnação como um lugar que é só para espiar, só para sofrer, só para ficar doente. Tá doente? Vamos conversar com o nosso corpo. Meu amigo, o que você está sentindo? Por que você está me maltratando desse jeito? Eu tenho uma amiga que está com câncer agora e ela está com câncer no ovário. Aí ela falando para mim assim, minha amiga Serrana, ela é até dirigente de casa espírita, eu já falei pro meu útero, meu amigo, o que você fez na outra encarnação? Olha só o que está te acontecendo agora. Gente, eu começava a rir, ela falando, né? Minhas trompas, olha só, vocês não entenderam seus objetivos, olha só como vocês estão todas entupidas. Gente, fantástica essa nova forma de ver. E a irmã Rosália nos fala, a beleza física é qualidade perigosa diante das tentações e excessos da vida expostas. Eu vou ter que pular muito, gente, muito mesmo. Deixa eu já ir lá pro final. Um momentinho. E aí eu vou para essa parte que eu achei a coisa mais linda, que eu gostaria de fechar com ela. É o irmão Clemente finalizando isso tudo que foi dito acima. Sugiro que todos vocês leiam o capítulo, que ele fala assim: seremos para vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária. Olha só, não estamos aqui sozinhos. E nós estamos falando de suicidas, daquele que é abusado de todo da sua existência. Essa existência anormal que criaste fora da programação estatuída pela divindade providencial. Estarei com vocês sempre. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Então não nos sintamos sozinhos, solitários e abandonados, porque nós estamos tendo assistência naquele momento. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos nossos corações através de sugestões benéficas. É aquele sonho que a gente tem e acorda assim, ai meu Deus, que bom que vai dar certo. É aquela vozinha no ouvido dizendo que vai, dando boas sugestões para a gente fazer, para a gente sair daquela crise. Mas ele nos dá um alerta. Não regatearemos em vosso favor. Segredaremos alvitres mediadores para as aflições que vos atingirem através de vossas faculdades intuitivas. Então, capta, gente, vamos abrir os ouvidos, porque o que a gente tem que passar, mas as nossas aflições, nós vamos ter intuição e consolo. Zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que se não agravem as provações por que passareis, dadas as condições egoísticas em que se mantém na sociedade em que sereis chamados a testemunhar. Nós estamos vigiados mesmo. É como um pai tomando conta do seu filho. O arrependimento em que permaneceis poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vossos trajetos, já de si mesmo contaminado em urzes de espinhos. Ou seja, é sentar no puff do coitadinho. O arrependimento e a culpa é a pior coisa que pode acontecer para atrapalhar a nossa existência. E somente encerraremos tão vasta com espinhosa missão quando cessar a vossa expiação reparadora do ato do suicídio. Então, é como Jesus falou, não sairei daí até que pague o último cetil. E é o que nós estamos fazendo, pagando a nossa dívida. Não vamos ver isso como tortura, não vamos ver isso como Deus não nos ama. Nós temos oportunidade de pagar a nossa conta. Não devemos? Temos que pagar. E ele finaliza, por sua vez,
aguardará ordens. Cortaremos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo, tornando naturalmente cadáver, e vos reconduzirmos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos receberemos. Então, sai do Hospital de Maria de Nazaré, fica o tempo inteiro assistido aqui. Quando eles dormem, vão para aqueles postos, lembra? Aquele posto de socorro em desdobramento, ficam no posto de socorro recebendo paz, sendo evangelizado, porque muitos deles aqui na Terra não têm condições de absolutamente nada. Volta para o corpo, não é isso? Então, nós estamos o tempo inteiro assistidos. O tempo inteiro assistidos. Os Espíritos nos dizem que se nós reencarnássemos sozinhos, a gente não duraria 1 minuto, já nasceria e morreria. E vamos ver agora o respeito do nosso livre-arbítrio, né, pelo esse irmão Clemente. O retorno ao campo físico material não se efetivará a contragosto vosso. Da mesma forma que as mães, o irmão Teócrito, ele convenceu a eles, aos 3, que recebessem aqueles espíritos de bom alvitre. Eles não foram forçados, respeitaram o livre-arbítrio deles. E eles chorando, berrando, esperneando, mas aquelas 2 mães e aquele pai aceitaram aqueles espíritos. Poderá dilatar-se vossa permanência nessa colônia por longo tempo. Contra a vossa vontade não reencarnareis. Ó, que maravilha, né? O mais que faremos é o animar-vos, aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento através do raciocínio e do exame dos fatos, porque é necessário a reencarnação, é necessário que retornemos, é necessário que possamos estar aqui voltando para esse corpo de carne, né? Não sei se o tempo dá, mas eu vou fechar, já pulei tanta coisa. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 5, item 4, para quem quiser, onde está escrito cada um segundo as suas obras, os Espíritos nos diz o seguinte: em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende o maior ou menor extensão desse passo, fraquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, é porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas. Terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apaga junto outra nódoa. E, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja de suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiações como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz depende de cada prolongar ou abreviar a sua permanência segundo o degrau do adiantamento e pureza atingido pelos próprios esforços sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão do tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras, palavra que resume integralmente a justiça de Deus. Então não existe injusto, injustiçado, não existe perseguido, não existe aquele que Deus não ama, não existe acaso e nem sem querer na lei de Deus. Vamos entender nossa encarnação, vamos entender nossos propósitos, vamos nos esforçar, conforme eu já falei, acho que na outra aula, vamos pensar, falar e agir como regenerados, que ainda não somos, mas precisamos exercitar essa forma, porque nós precisamos ajudar o planeta minimamente. E para chegarmos no planeta regenerado, precisamos estar regenerados. E precisamos nos comportar e entender essa justiça de Deus. Essa justiça de Deus, como minha avó diz, tarda, mas não falta e nem falha, não como um castigo, mas como uma grande oportunidade da gente reaver
nossos enganos pretéritos. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alimentação, não para ser magrinho nem fininho, para ter uma alimentação para nos dar saúde, né? Saúde. Outro dia eu estava no médico, fui levar uma amiga minha, então a médica falava, você fazer dieta não é para você ficar magra, para você ter saúde. Se você tiver saúde com 10 quilos acima do teu peso, não tem problema não, você tem que estar saudável. Não pode estar diabético por causa do peso, né, com colesterol, e aí ficou citando uma infinidade de doenças. Vamos ser saudáveis do espírito, né? Vamos deixar nosso espírito, nossa alma saudável, podendo fazer refeições com os alimentos que Jesus nos dá através do seu evangelho. Então eu já me demorei muito, já passei 3 minutinhos. Agradeço a todos pela presença, que as nossas águas foram colocados todos os fluidos necessários para cada um de nós. E vamos agradecer a Maria, Mãe Santíssima, pela noite de hoje, pelo estudo, por estarmos juntos de novo, que já nos tornamos amigos queridos, né? Essa turma que eu tanto amo. Agradecemos, Senhor, pedindo força, coragem e fé, que nos renovem a vontade de se melhorar, a vontade da gente nos agredir para poder fazer o que é certo, para poder progredir. Muita paz a todos, graças a Deus. Boa noite, turma. Até o mês que vem, no dia 27 de setembro, que é a última terça-feira. 27 de setembro estaremos aqui de novo. Graças a Deus.